Então olha só, imagina que você está começando do zero no mercado e você começa já tendo teus primeiros lucros. Só que aí no próximo dia você devolve tudo. Ou de repente você ganha bastante dinheiro na parte da manhã, mas durante a tarde você acaba devolvendo todo o lucro que você teve e mais um pouco ainda e fica no prejuízo. Ou de repente você vem numa sequência de ganhos, mas basta um dia para você devolver toda a tua sequência de ganhos e ficar praticamente no negativo ou no 0 a 0. Já aconteceu contigo isso alguma vez? Ou se você ainda não fez as suas primeiras operações, você tem que aprender como evitar isso. E esse é o nosso foco da nossa aula de hoje. E aí, tudo bem? Suriel Portes aqui e olha só, nessa aula eu quero te ensinar o que você tem que fazer para começar a ter consistência nos seus ganhos. Essa é a principal habilidade que um trader tem que desenvolver, porque de nada adianta você ganhar num dia e devolver tudo no outro, ganhar numa manhã e devolver durante a tarde, ganhar numa semana e devolver na semana seguinte e ficar sempre nessa montanha russa de ganha e perde. É importante que você tenha consistência de ganhos. E consistência de ganhos está atrelado diretamente a duas coisas. A primeira delas, obviamente, é a tua estratégia. É importante que você utilize uma estratégia que seja consistente, que não seja uma estratégia inventada ou uma estratégia que nunca tenha sido testada anteriormente, ou muito menos algo que você tenha ouvido alguém falar e alguém te disse que era boa, que era uma boa estratégia, você foi aplicar no teu dinheiro de verdade. É importante que você aplique uma estratégia que seja lucrativa e que tenha pelo menos 40% de acerto. Óbvio que não existem estratégias nem fórmulas mágicas que vão te dar 100% de assertividade nas suas operações. Isso não existe. Se alguém te vende isso, é baboseira e é balela. Todas as estratégias têm e devem ter uma boa taxa de acerto, mas nem sempre isso é o mais importante. Você pode ter uma estratégia que tenha apenas 40% de acerto se você tiver o segundo item que é importantíssimo para você construir a tua consistência de ganhos. E esse segundo item é gerenciamento. Gerenciamento nada mais é do que blindagem de trade, é você blindar o teu dinheiro que você enviou para a corretora, de modo que, mesmo que você tome loss, tome prejuízo em algumas operações, que não afete em nada, porque no médio e longo prazo o teu dinheiro vai continuar crescendo, mesmo que cresça um pouquinho mais devagar. O importante que vocês têm que saber quando você está começando do zero no mercado é que muitas pessoas focam apenas em estratégia. Elas querem ter uma estratégia com alta assertividade, querem acertar mais do que elas perdem, mas na maioria das vezes as pessoas até acertam mais do que elas perdem, mas por conta do mau gerenciamento aplicado, às vezes que elas perdem, elas têm uma perda gigantesca e às vezes que elas ganham, é um ganho muito pequeno. E isso deve ser o contrário. Você tem que ganhar bastante e perder pouco. Você tem que ganhar descontroladamente e perder controladamente dentro de um risco e de um gerenciamento apropriado e sempre aplicado. Eu quero te mostrar no quadro ali como funcionam esses dois itens para que você possa ter mais segurança nas suas operações e possa perder o medo de operar, porque a falta de consistência causa a ansiedade e com isso faz com que você tenha medo de fazer suas operações e medo de continuar essa tua jornada para ter liberdade financeira através do mercado. Deixa eu te mostrar ali no quadro para você ver como é bem mais simples do que parece. Então olha só, o negócio é o seguinte, para você ter consistência de ganhos no day trade, mesmo sendo iniciante, você tem que ter duas coisas. A primeira é estratégia e a segunda é gerenciamento, tá? Se você tem uma estratégia que tem pelo menos 50% de acerto, é literalmente impossível que o teu dinheiro diminua. Literalmente impossível. Então não precisa ter medo de perder, porque você vai perder 60% das vezes. Agora, se a tua estratégia tem 50%, 60%, 70% e aí assim em diante, como é o caso das estratégias da mentoria, por exemplo, trader de elite, aí, cara, literalmente teu dinheiro começa a crescer com o passar do tempo de uma forma consistente. Mas se você não está na mentoria, pô, tô sozinho, tô treinando minha jornada para ganhar dinheiro sozinho, pega pelo menos uma estratégia que tenha 40% de acerto. Como que você descobre a porcentagem dela? Vai numa plataforma demo, uma plataforma simulação e aplica a estratégia por 100 trades, por 10 trades, para que você possa ter uma métrica de porcentagem de acerto, tá bom? Quando a gente está falando de gerenciamento, a gente está falando sobre vários itens que protegem o teu trade e fazem com que você ganhe dinheiro consistentemente. Como é o caso, por exemplo, de você definir bom alvo e bom stop.
Se você tem uma estratégia que tem 40% de acerto, o teu alvo ele tem que ser sempre 2 vezes o tamanho do teu stop. Então tem que ser um gerenciamento de 2:1, no mínimo, tá? Se você tem uma estratégia que tem uma assertividade de 60%, então aqui já pode ser 1:1. E aí você já consegue ganhar dinheiro tranquilo. Outras coisas importantes sobre gerenciamento parcial, que é basicamente você sair parcialmente da operação. Exemplo, comprei 10 contratos de mini índice para fazer uma operação. Meu primeiro alvo eu fecho 5 contratos, meu próximo alvo eu fecho 3 contratos, meu último alvo eu fecho 2 contratos. Você sair parcialmente da operação, liquidar o teu trade parcialmente. Break-even é quando o teu stop ele vai para o teu ponto de entrada. Ou seja, eu entro na operação, eu ajusto meu stop. O break-even é quando eu coloco meu stop no meu ponto de entrada. Desse jeito é impossível que eu perca dinheiro também. Stop gain é quando o meu alvo, quer dizer, meu stop ele vira um alvo. Ou seja, meu stop ele vai subindo. Imagina que numa operação que eu comprei aqui embaixo eu vou estar com o meu stop, né? Se eu comprei, é óbvio que eu quero que o preço suba. Se o preço caiu, eu vou ser estopado. O stop gain é quando eu pego meu stop e o coloco acima do meu ponto de entrada. Então aqui seria meu stop gain e o preço vai continuando subindo. E stop gain é uma forma muito lucrativa de você nunca mais se preocupar em perder dinheiro nas suas operações. E outras formas um pouco mais avançadas de gerenciamento também são importantíssimas para que você possa ter consistência de ganhos. Então, de modo geral, para iniciar, para você dar seus primeiros passos no mercado, estratégia de gerenciamento te ajudam a ter maior consistência. Agora, para viver disso, é óbvio que você vai ter que trabalhar um pouco mais outros fatores fundamentais aí na tua jornada. Então, olha só, nessa aula você entendeu que para você ter consistência de ganhos nos teus trades, são necessárias 2 coisas. A primeira é a estratégia. Você tem que ter uma estratégia com pelo menos 40% de acerto, e se você tiver mais do que isso, melhor ainda. E a verdade é que a maioria das estratégias tem acima de 50%, óbvio, aquelas que são as estratégias dos traders de elite. E segundo, você tem que aplicar um gerenciamento. O gerenciamento ele vai muito mais da tua disciplina de seguir ele à risca do que necessariamente uma dificuldade de aplicar o gerenciamento em si. Você tem que ser altamente comprometido e disciplinado em seguir a regra do gerenciamento para você nunca perder dinheiro nas tuas operações no médio e longo prazo. Então, essa aula é muito importante. Os traders de elite, aquelas pessoas que vivem de mercado financeiro, elas ganham muito dinheiro porque elas dominam essas duas coisas, estratégia e gerenciamento. É óbvio que existem outras coisas fundamentais também na tua jornada para viver de bolsa de valores, como é o caso da mentalidade e outros itens que eu ensino em mais detalhes dentro da mentoria Trader de Elite, mas por hora, para você que está começando do zero agora, isso já está de bom tamanho para você dar teus primeiros passos. Então lembra, estratégia e gerenciamento faz com que você tenha mais consistência. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu ela, deixe seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no meu canal também, esse é o maior canal do mundo sobre Day Trade, e eu te vejo na próxima aula. Valeu!